Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje é quarta-feira e é o dia que nós separamos para orar pela família, né? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu vou fazer uma oração especial logo após a palavra. E gostaria também que, podendo, você prepare um copo com água, como eu preparei aqui, porque nós vamos apresentar a Deus, pedir a Deus que coloque a unção, para que ao tomar você receba a bênção em nome de Jesus. O recado que eu tenho para o seu coração está aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14, e diz assim a palavra de Deus: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Irmãos, nós podemos tirar aqui uma lição aqui com esta passagem aqui bíblica, né? E eu meditando aqui nesta palavra, né? Entenda bem, a Bíblia fala que o profeta Eliseu estava já para morrer, estava doente, e o rei de Israel, Jeoás, foi ali fazer uma visita para ele. Quando chegou lá, vendo ele naquela situação, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, né? E chorou até mesmo em ver o profeta naquelas condições. E mesmo naquelas condições, a Bíblia diz que o Eliseu, ele passou ali um recado para ele, né? De Deus, né? Um ensinamento, pediu para que ele pegasse um arco e umas flechas, né? Na mão. E a Bíblia diz que quando ele pegou, o Eliseu pegou nas mãos dele, né? Como se estivesse ensinando ele, e pediu para que ele abrisse as janelas, né? Para o oriente, e que ele atirasse aquela flecha, né? E assim ele fez. Depois pediu para que ele atirasse a flecha na terra, né? E a Bíblia diz que ele atirou ali 3 flechas. O Eliseu repreendeu ele, dizendo: olha, não era para você, era para você, melhor dizendo, ter atirado 5 ou 6, e você atirou só 3 flechas. Se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, você teria destruído os sírios, os inimigos, totalmente. Que lição que nós podemos tirar aqui nesta passagem aqui? Primeira coisa, irmãos, o ensinamento da palavra. O Eliseu, quando ele pega ali naquela arma, né, naquela flecha, no arco, melhor dizendo, ele ensina, né, o rei a lançar a flecha. Primeira coisa que nós temos que aprender é a palavra, porque hoje, irmãos, para nós a palavra de Deus representa a espada, a arma, né? A nossa arma é a palavra. Entenda bem, naquele tempo era olho por olho, dente por dente, né? Mas hoje a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é manusear a palavra, né? É o que o Eliseu estava passando para ele. Primeiro ele tinha que aprender para depois ele lançar. E depois, em seguida, ele pede para ele lançar a flecha, que é usar a palavra. Não adianta a gente aprender a palavra e não usar contra o mal, contra uma situação, né? Porque a palavra de Deus é a verdade que liberta, né? Então entenda bem, primeiro ele ensina como ele usar aquela arma. Primeiro nós temos que aprender a usar, a manusear a palavra de Deus. Depois, usar a palavra de Deus. Depois que eu aprendi a palavra, a vontade de Deus, então eu vou usar contra o mal, né? Para que Deus possa me dar a vitória. Terceiro ponto aqui, ele ensinou ele a perseverar, né? Porque ele lançou apenas 3 flechas, como diz aqui a palavra. Só que o Eliseu falou, era para você ter lançado 5 ou 6, né? Entenda bem, irmãos, o que eu aprendo com isso? Enquanto você não vencer, né, os inimigos, aquele problema, você não pode parar de guerrear, de lutar, de orar, de partir para cima.
né? A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. O próprio Davi disse: persegui-os e não voltei sem antes ter alcançado e destruído. Quer dizer, ele não voltou para trás, né, para a casa dele, o Davi, sem antes ter exterminado os inimigos ali. Então, 3 coisas nós aprendemos aqui, né? Eu vou recapitular. Primeiro, aprender a palavra, que foi o que Eliseu fez, ensinou para ele como ele manusear o arco e flecha, né? Segundo, ele pediu para que ele atirasse. Então não adianta nada eu conhecer a palavra e não usar a palavra contra o mal, contra uma situação. Terceira coisa, perseverar. Tem gente que desiste fácil, irmão, né? Então, assim como ele lançou apenas 3 flechas, e o Eliseu repreendeu ele, falou que era para ele ter lançado 5 ou 6, que aí ele destruiria totalmente os inimigos. Não deixe, irmãos, de manusear a palavra, de usar a fé e de perseverar, e Deus te dará a vitória. Você que tem lutado pela sua casa, pela sua família, não desista. Deus quer te usar como canal de bênção. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Pega aí o copo com água, vamos apresentar a Deus, vamos pedir para Ele consagrar. Senhor nosso Deus e amado Pai, meu Deus, nós apresentamos a Ti, meu Deus, esta água, coloca nela a tua unção e o teu poder, que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela receba a cura, a libertação, a vitória, em nome de Jesus. Beba agora com fé desta água. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra no teu coração, com essa vitória, em nome de Jesus.